Senhores e senhoras, meninos, meninas e outros bichos, tudo certo? Nona aula aí do curso de morfologia. Uma das últimas aulas, né? Estamos já no fim do curso, ok? E agora nós iremos responder 11 questões de concursos públicos, tá ok? Que tratam de morfologia, ou seja, que tratam de classes gramaticais. Essa aula é boa para quem já sabia um pouco do conteúdo e agora quer fazer uma revisão. Mas também é boa para quem vem acompanhando o curso desde o início e agora quer saber, será que eu estou pronto para resolver as questões de concurso público que envolvem morfologia? Tá? Interessante, beleza? Então, tudo que é importante, que eu passei estará aí nas questões. Alguns termos em anexo, bastantes, né? Eu tenho aula, não coloquei no curso de morfologia, mas tem aula aí no meu canal que trata exatamente sobre isso. Basta você pesquisar, vai do seu interesse, tá certo? E aí depois do curso de morfologia, o curso de sintaxe, conto com o apoio de vocês para o desenvolvimento desse curso, tá ok? Então, se liga aí nos slides, meu amigo, boa aula, bons estudos. Então é isso aí, exercício de morfologia, professor Adriano Rodrigues. Meu amigo, se você acompanhou aí, se você tem acompanhado desde o início, gosta das aulas, clique em curtir, inscreva-se no canal, dá uma força aí, puta que merda, né? Puta que pariu. Dá essa força aí, meu amigo, tá bom? Tá? Porque muita gente vem, assiste, tchau. Isso aqui, ó, não é uma forma de agradecimento, falou assim, pô, professor, bacana, obrigado aí pelo que você fez, tá bom? Só isso. Ajuda, porque aí chama mais gente para o canal, motiva mais para que eu possa gravar mais aulas. Simples assim. Caso contrário, tem um monte de professor palhaço aí no YouTube. Aí você pode escolher assistir as aulas deles. Está certo? Então vamos lá. Vamos lá. Questão 1. Nas sequências, toda a Mata Atlântica e todo o país, os artigos definidos a e o são opcionais, podendo ser suprimidos, olha só o que ele fala, podendo ser suprimidos sem que haja prejuízo à correção gramatical e à significação dos períodos de que fazem parte. O que ele está falando? Nós temos aí uma expressão, toda a Mata Atlântica e a expressão todo o país, né? Ambas possuem artigos, uma o artigo A, e a outra, o artigo O. E a questão fala, posso suprimir esses artigos sem que haja prejuízo na correção gramatical e no sentido. Beleza, vamos lá. Vamos ver isso aqui. Não precisa ir ao texto. Toda a Mata Atlântica. Você sabe muito bem que o artigo definido dá a ideia, né, a semântica daquilo que já conhecemos, diferente do artigo indefinido, uma, né? Então, toda uma mata atlântica, fica aquela coisa indefinida, não sei que mata é essa. Porém, pessoal, se eu falo assim, toda a mata atlântica, obviamente, eu sei que estou me referindo a uma mata atlântica específica, uma parte dela, pelo menos. Se eu falo toda a mata atlântica, eu tirando o artigo definido, é a mesma coisa de falar que toda ela, tá? Toda ela, não só um pedaço dela. Poderia ser esse sentido. Até aqui, né, eu não vejo muitas alterações. Mas veja só, vamos ler o texto, né? Porque uma coisa é você ler a questão, outra coisa é você ler o texto. Então presta atenção. Atualmente, restam apenas cerca de 10% da floresta original, não sendo homogênea essa proporção de floresta remanescente ao longo de toda a Mata Atlântica. Não sendo essa proporção de floresta remanescente ao longo de toda a Mata Atlântica. Então, meu amigo, ele está falando de um pedaço específico, tá? Se você tira o artigo, a ideia que dá é a Mata Atlântica inteira. A mesma coisa com todo o país. Então, olha só. Se eu falo assim, todo o país está em luto pela morte de, sei lá, pela morte de um jogador de futebol. Todo o país está em luto pela morte de um jogador de futebol.
Então, entendemos que o país em específico, sei lá, o Brasil, né, está em luto. Agora, se eu falo todo o país está em luto pela morte do jogador de futebol, aí sim, meu amigo, mudou totalmente o sentido. Né? Quando eu falo, tiro o artigo ou e falo apenas todo o país, a ideia que dá é de que todos os países do mundo, né, estão em luto. Tá certo? Então, essa retirada causa prejuízo não na correção gramatical, tá? Não causa prejuízo na correção gramatical, mas causa prejuízo sim na significação dos períodos, tá bom? Então, questão errada. 2. Alteração da flexão de plural do pronome qualquer para a forma singular, aliás, do pronome quaisquer para a forma singular qualquer, acarretaria correção gramatical no texto. Então vamos lá. A pesquisa indica ainda que 30% das pessoas do mundo não pensam sobre o cybercrime, por não acreditarem que poderiam ser vítimas desse tipo de ação, enquanto 21% admitem não tomar quaisquer medidas de segurança. Então, olha só, meu amigo, quaisquer, tá? Quaisquer é um pronome, beleza? É o nosso pronome substantivo, pois ele está acompanhando quem? Está acompanhando esse carinha aqui, medidas de segurança, que por sinal está como? No plural. Então, meu amigo, pronome, tá? Substantivo, acompanhando o seu termo, medida de segurança, vai concordar, tá bom? Em número. Então, esta caneta, tá? Pronome indicativo, esta caneta. Se eu tenho mais de uma caneta, como que eu falaria? Estas canetas. A mesma coisa com quaisquer. Medidas de segurança está no plural, então o pronome tem que estar também como? No plural, tá certo? No plural. Então, quaisquer medidas de segurança. O que aconteceu aqui? Ele fala que a alteração do plural para de quaisquer para qualquer acarretaria em correção gramatical. Lógico, pessoal, o pronome, né, tem que estar sempre no plural, visto que o termo que procede também está no plural. Tem que concordar, não posso pôr no singular. Agora, se fosse medida de segurança, aí sim ficaria qualquer medida de segurança. Tranquilo. O termo sobrecarregadas está flexionado no feminino plural porque se refere a elas. Tá, isso aqui tá errado, né? Acarretaria em correção gramatical, tá certo? Acarretaria em correção gramatical, isso. Vamos lá, sobrecarregadas está no feminino plural porque se refere a elas. Vamos lá. Em muitas nações, as mulheres não são devidamente iguais perante a lei. Não têm os mesmos direitos de propriedade que os homens, os mesmos direitos de firmar um contrato, os mesmos direitos de associação, mobilidade e liberdade religiosa. Frequentemente sobrecarregadas pela dupla jornada de um trabalho fatigante e uma total responsabilidade pelos trabalhos domésticos, pelo cuidado com os filhos, elas perdem oportunidades de lazer e cultivo da imaginação e cognição. Na verdade, vamos lá, em muitas ações as mulheres não são devidamente iguais perante a lei. Não têm os mesmos direitos de propriedade que os homens, direito de propriedade, frequentemente sobrecarregadas. Olha só, quem foi citado primeiro? As mulheres. Então, pessoal, se eu coloquei aqui, ó, sobrecarregadas, né? Sobrecarregadas só pode se referir às mulheres sobrecarregadas. O elas, pessoal, tá? O elas se referem às sobrecarregadas. Então, peraí, vamos lá. O termo sobrecarregadas está flexionado feminino plural porque se refere a elas. Não, sobrecarregada se refere às mulheres, tá? Sobrecarregada às mulheres.
Já o elas é que se refere às sobrecarregadas, visto que é falado depois. Como é que eu posso usar o sobrecarregadas, que é um adjetivo, né? Como é que eu posso usar esse adjetivo, sobrecarregadas, sendo que o nome a qual ela se refere, né, esse adjetivo se refere, nem sequer foi citado, tá? Presta atenção nisso aí, questão interessante. Então, sem medo de ser feliz, errado. Ok? Próximo. No segmento, isso me obrigaria a escrever outra mensagem para explicar a mudança. O pronome isto e outra compartilham da mesma propriedade de substituir o nome a que se referem, razão pelo qual são classificados gramaticalmente como pronomes substantivos. Então, lembra disso, pessoal? Uma das primeiras aulas lá, né? Pronome substantivo, substitui. Tá? Pronomes adjetivos acompanham. Adriano, lembro disso não. Volta lá a aula 3, se eu não me engano. Acompanham. Ok? Então vamos lá. No segmento, isto me obrigaria a escrever outra mensagem para explicar a mudança. Os pronomes isto e outra compartilham da mesma propriedade, substitui o nome. Vamos lá. Vamos lá. Não fui e não sou um escrevedor de cartas. Acredito que, no momento que você estiver lendo essa mensagem, meus sentimentos a respeito dela e muitas vezes em relação a você podem ter mudado. E isto me obrigaria a escrever outra mensagem. O que, pessoal? O que é isto? O que é isso? Ó, meus sentimentos a respeito dela e muitas vezes em relação a você pode ter mudado. E isto me obrigaria, tá? Então, isto o que? Meus sentimentos, né? Meus sentimentos. Na verdade, meus sentimentos não, porque meu é um pronome possessivo, né? O sentimento, sim. Sentimentos, sim. É um substantivo, tá certo? E o isto, o que o isto está fazendo? O que o isto está fazendo? Ao invés de eu substituir, ao invés de eu repetir a palavra sentimentos, eu usei o pronome isto. Esse pronome isto, o que ele faz? Ele faz referência à palavra sentimentos, ou seja, o substitui. Então, de fato, o isto é um pronome substantivo, porque o substitui, né? Que é isso aqui. Então, isso aqui tá ok. Outra. Vamos lá. Isso me obrigaria a escrever outra. Outra o quê? Mensagem. Então, olha só. Outra é um pronome, beleza? Que está se referindo ao substantivo mensagem, né? É um pronome definido. Porém, pessoal, esse outra não está substituindo a palavra a qual ele se refere. Pelo contrário, está acompanhando, tá? Se o outra, esse pronome outra, estivesse substituindo a palavra mensagem, ele seria um pronome substantivo. Mas como ele está acompanhando a palavra mensagem, ele é um pronome adjetivo, tá? Beleza? Então, ele fala aqui que isto e outra compartilham da mesma propriedade de substituir o nome que se referem, por isso são pronomes adjetivos? Não, errado. Um é pronome substantivo e o outro é pronome adjetivo. Se a forma causadas estivesse no singular, como causada, a correção gramatical do período ficaria prejudicada? Então, vamos lá, já localizei aqui o causadas. Né? As principais consequências negativas da introdução de espécies exóticas e nocivas são o quê? Aí ele vai listar. Tá? Então, olha só, as principais consequências negativas da introdução de espécies exóticas e nocivas são... Então, tudo isso aqui, toda essa listagem, tá? Tudo isso aqui é sujeito, ó. O desequilíbrio ecológico das áreas invadidas,
né? Com a possível perda de biodiversidade, os prejuízos em atividades econômicas utilizadoras de recursos naturais afetados e consequente desestabilização social de comunidades tradicionais, e a disseminação de enfermidades em populações costeiras. Ok? Pessoal, isso aqui é um substantivo, tudo isso aqui é um sujeito composto, tá? O que são, né, quais são as principais consequências negativas da introdução de espécies exóticas e nocivas? Isso aqui, ó. Tudo isso aqui, né, é o meu sujeito composto. Separado aí por ponto e vírgula, porque é de longa extensão, né? Os trechos são de longa extensão. E logo aqui, nós temos, meu amigo, uma oração, né? Causadas pela introdução de organismos patogênicos. Tá? Causadas pela introdução de organismos patogênicos. Nesse caso, meu amigo, se causadas aí, tá? Pela introdução. O que é causado, tá? O que é causado pela introdução de organismos patogênicos? Tudo isso aí, tá? Tudo isso aí. Tudo isso aí que eu digo é todo o trecho anterior, tá? Ó, e a disseminação de enfermidades em populações costeiras, causadas pela introdução de organismo patogênico. Pessoal, isso aqui, ó, disseminação de enfermidades em populações costeiras, elas são causadas pelo quê? Pela introdução de organismos patogênicos. Se causadas, tá? É o nosso verbo no particípio. E pode concordar tanto com o núcleo, disseminação, ficando no singular, quanto o seu determinante. Enfermidades, ficando no plural. Tá? Então, ficaria assim, ó. E a disseminação de enfermidades em populações costeiras causada pela introdução de organismo patogênico. Se eu colocar o verbo, tá? Se eu colocar o verbo no singular, eu estou dando ênfase. Eu estou dando ênfase a quem? A disseminação. Se eu coloco causadas no plural, que também é possível, tá? Eu estou dando ênfase às enfermidades. Então, o que são causadas pela introdução de organismo patogênico? A disseminação de enfermidades em populações costeiras. Então, eu posso sim usar tanto no singular quanto no plural. E ele fala o quê? O quê? Se a forma causada estivesse no singular, causada, a correção gramatical do período ficaria prejudicada. Errado. Errado. Disseminação de enfermidades, tá? O nosso sujeito aí, nós temos, nesse sujeito, disseminação de enfermidades, né, em populações costeiras, nós temos aí o núcleo e um termo preposicionado de enfermidades, que na verdade serve como um determinante do meu núcleo. A disseminação não é disseminação de amor, não, é uma disseminação de enfermidades. É esse de enfermidades que determina, tá, o núcleo de disseminação. Por isso que está errada. Ok? Considere as orações abaixo e assinale a alternativa correta. O rápido garoto terminou o exercício.
O garoto anda muito rápido. O que ele quer aqui? Em 1 e 2, rápido é um adjetivo. O rápido garoto. O garoto é um substantivo. Como que é esse garoto? Ele é rápido. Tá, então, garoto rápido. Adjetivo. Tá? Rápido é uma característica do garoto, né? Então, adjetivo. O garoto, que é o meu substantivo, anda, que é o meu verbo, muito rápido. Calma aí. Ele anda rápido. Então, é a forma como ele anda, não é isso? É a forma como ele anda? Então, tá. Eu posso falar assim, ó, os garotos andam muito rápidos. Não. Por quê? Por quê? Olha só, não é o garoto que é rápido, é a forma como ele anda, tá? Então, nós temos aqui um advérbio, tá? De modo. E detalhe, meu amigo. Esse advérbio se refere ao verbo, né? Ao verbo andar, anda rápido. E esse muito aqui? Esse muito, ele também é um advérbio. E por quê? Porque ele anda muito rápido, tá? Ele é um advérbio de intensidade. Que se refere a quem? A um outro advérbio. Lembra lá? Ó? O advérbio, ele pode se referir a quem? Ao verbo, ao adjetivo ou a um outro advérbio. Isso aí nós já batemos bastante nessa tecla. Então vamos lá? Em 1 e 2, rápido é um adjetivo? Não. Em 1 e 2, rápido é um advérbio? Não. Em 1, rápido é um advérbio? Não. Em 1, rápido é adjetivo. Em 1, rápido é um adjetivo? Certo. Em 2, é advérbio? Certo. Então, questão correta, letra D. Considere as orações abaixo. Elas mesmo fizeram o bolo. Envie o anexo à foto do evento. Pessoal, anexo, tá? Anexo é um adjetivo, tá? Que tem que concordar com o termo a que se refere, né? Envio anexa a foto do evento. Tem uma aula específica sobre isso. Se fosse fotos, então ficaria assim, ó, envio anexas as fotos do evento, ok? Então, tem variação. O que não tem variação é a expressão, tá? Porque anexa é um adjetivo, então varia. O que não varia é o advérbio em anexo, tá? Em anexo vai ser sempre em anexo, mesmo que o referente seja feminino, masculino, plural, singular, não importa. Agora, olha só, elas mesmo fizeram o bolo. Esse mesmo, pessoal, tá? Vai também concordar, a não ser que seja assim, elas, se for com sentido de realmente, ou seja, se esse mesmo for um advérbio, é claro que não vai variar. Mas olha só, elas, né, elas quem fizeram o bolo, elas mesmas, tá? Elas mesmas. Quem fez esse bolo? Foram elas, tá? Então, elas mesmas, tá? Que é mesmas. Mesmas. Elas mesmas fizeram o bolo, tá? Há variação sim. Então, essa está errada e essa errada. Então, qual a concordância que está correta aqui? Nenhuma. Ok? Nenhuma. Próxima. Temos aqui um texto, tá? E aí ele quer, vamos lá, considerando um contexto no qual os vocábulos foram empregados, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a classificação das palavras. Profissional, saber pensar integralmente. Olha só, é essencial você saber as classes gramaticais e a morfologia para você responder uma questão como essa, tá? Beleza. A formação humorística supõe uma prática profissional. Então, vamos lá. O nosso artigo, uma prática. Prática é um substantivo, porém,
não é uma prática qualquer, é uma prática profissional. Então, profissional é uma característica do substantivo prática. Então, nós temos aqui um adjetivo. Adjetivo. Pronto, isso. Vamos lá. Corrigindo aqui, dando uma travada. Vírgula, no âmbito da saúde, centrado na pessoa e não na doença. Nesse sentido, valorizando o saber. Você vai falar assim para mim, Adriano, saber é um verbo, Adriano. Ah, eu sei, tu sabes, mas olha só. Esse saber está antecedido por um artigo. Quando nós temos um verbo, tá, antecedido por um artigo, ele se transforma em um substantivo. Então, nós temos aqui um adjetivo, um substantivo. Então, isso aqui, aliás, nós temos um adjetivo primeiro, depois nós temos um substantivo. Vamos eliminar alguns aqui. Adjetivo, verbo, não, esse aqui está fora. Substantivo está fora. Substantivo, verbo está fora. Substantivo, verbo está fora. Então, a correta que só pode ser a. Vamos dar uma conferida aqui. Adjetivo, substantivo. O saber humanístico pode-se pensar. Bem, pode-se pensar, de fato, pensar aqui é um verbo. Tá? Pode-se pensar a humanização do profissional da saúde, à medida que se busca desenvolver integralmente. Como que isso vai ser desenvolvido? Como que vai ser a forma que vai ser desenvolvida? Essa humanização vai ser desenvolvida integralmente. Integralmente é o advérbio de modo, né? Então, nós temos o quê? Nós temos um adjetivo, o adjetivo é um, né? Um adjetivo, 2, substantivo, 3, o verbo e o 4, advérbio, ok? Então, essa é a resposta correta. Oficialmente, o presidente, parará, não importa o nome, justificou a mudança, alegando o risco permanente de terremoto em Almaty e a falta de espaço para crescimento. Os vocábulos oficialmente e permanente pertencem à mesma classe gramatical. Bem, geralmente, quando termina, pessoal, a palavra termina em mente, eu falando geralmente, tá? É um advérbio. Mas vamos lá. Oficialmente. Oficialmente, o presidente justificou. Como foi a forma que ele justificou? Oficialmente. Então, nós temos aqui um advérbio de modo. Né? De modo. Como foi a forma que ele justificou? Oficialmente. A mudança alegando risco permanente. Alegando o risco permanente de terremoto. Pera aí. O que ele alegou? O risco. Pessoal, o risco é um substantivo, tá? Risco permanente. Esse permanente aqui, ó, não pode ser advérbio, tá? Só pode ser um adjetivo. Por quê? Gente, pelo amor de Deus, ó, o advérbio ele se refere a um verbo, a um adjetivo, a um outro advérbio. O que acontece aqui? O que é permanente? O risco. Então, é um risco qualquer? Não, é um risco permanente, ou seja, permanente é uma característica do substantivo risco. Então, eles pertencem à mesma classe gramatical? Claro que não. Claro que não. Tá? Não. O primeiro, sim, é um advérbio. O outro é o adjetivo. Próximo, tá? Vamos lá. Considerando, vamos para cá. Considerando a classe do emprego de palavras, no segundo parágrafo do texto, é correto afirmar que os vocábulos muitos, mortais, constantemente e grande são, respectivamente. E quais são as classes gramaticais desses caras? Vamos lá. Há muitos séculos, isso aqui é um pronome, né? Isso aqui é um pronome, não sei nem quantos séculos que foram, né? Há muitos, é um pronome. Pronto.
O homem começou a estudar os fenômenos químicos. Ao misturarem extratos de plantas e substâncias retiradas de animais, os primeiros químicos também já estavam procurando poções que curassem doenças ou pelo menos aliviassem as dores. As dores. As dores de quem? Dos mortais. As dores dos mortais. Gente, ó, o que é esse aqui, ó? O dos, né? O dos. O dos é o de, preposição de, mais os. Então, esse mortais aqui está acompanhado, está antecedido do artigo os, tá? Então, qualquer nomezinho antecedido aí, tá? De um artigo, ele vai ser o quê? Um substantivo. Ok? Então, pronome, substantivo, começar a numerar aqui, pronome é o 1, né? É o 1, substantivo é o 2, vamos lá. Com seus experimentos, eles davam início a uma ciência que amplia constantemente. Esse constantemente está relacionado a amplia, né? A frequência com que algo é ampliado. Como que ele é ampliado? Com que frequência é ampliado? Constantemente. Então, nós temos uma classe gramatical que se refere a um verbo, tá? Indicando frequência. Então, nós temos aqui um advérbio, certo? Então, nós temos aqui um advérbio, número 3. Os horizontes do homem. Com o tempo foram descobertos novos produtos, novas aplicações, novas substâncias. O homem foi aprendendo a sintetizar elementos presentes na natureza, a desenvolver novas moléculas, a modificar a composição de materiais. A química foi se tornando mais e mais importante, até ter uma presença tão grande. Calma aí. Presença grande, né? Uma presença grande. Caramba, então não é uma presença pequena, é uma presença grande, ou seja, o grande é uma característica do substantivo presença, tá? Uma presença. Presença é um substantivo, beleza? É uma presença antecedida de um artigo, tá? É um substantivo, tá? E uma característica, a característica de presença é o quê? Grande. Então, grande é o adjetivo. Número 4. Então, o que nós temos aí? Pronome, certo. Substantivo, certo. 3, advérbios, certo. 4, adjetivo, certo. Beleza? Então, resposta, letra E, ok? Então, é isso, pessoal. É isso que vocês precisam saber. É isso que vocês precisam levar para a prova. Viram aí as principais classes, tá? E algumas questões, são questões simples, beleza? A morfologia é simples, mas você precisa saber isso aí, tudinho, principalmente, tá? Principalmente os advérbios, para você entrar no conteúdo de sintaxe e aí detonar, gabaritar a prova de português, porque isso vai garantir sua aprovação, tá? Isso vai garantir sua aprovação. Então é isso aí, meu amigo, espero que você tenha gostado, tudo de bom para você, bons estudos, o professor Adriano deseja sucesso em sua vida, se você clicar em curtir e se inscrever. Senão, você vai reprovar. Brincadeira. Abraço, tchau.